Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o 38º pecado que está na Bíblia Sagrada Palavra de Deus. Livro de Juízes, capítulo 2, versículo 19, que diz: Porém sucedia que, falecendo o juiz, tornavam-se e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os. Servir a outro Deus é o 38º pecado na Bíblia. Vocês sabem, para evitar o estudo, qualquer outra coisa é pecado, menos o que está escrito na Bíblia. Não é assim? Já fui membro de igreja que muita coisa que não tem na Bíblia era pecado. Porque não se lia a Bíblia, não se estudava a Bíblia, a palavra de Deus. Aí tinha que preencher o tempo, as irmãs é que pagavam, né? Mas servir outros deuses. Tudo que nós colocamos no nosso coração, a nossa maior admiração é para Deus. Sim. Você pode ver a criança, quando nasce, é a mãe, é o pai, e até que sua mente descobre que existe Deus. Que dentro do seu coração, ele já sente alguma coisa. E aí, quando descobre que tem um ser superior, Deus passa a ser o centro da sua vida. Acontece que existe um Deus no céu. Jesus disse 18 vezes que Deus estava no céu e finalmente ele disse: Pai nosso que estais no céu. Na terra estão os outros deuses. Tudo aquilo que toma o nosso primeiro lugar no nosso coração, torna-se nosso Deus. Pode ser o nosso neto, a nossa neta. Pode ser o nosso casamento. Pode ser a nossa pequena ou grande fortuna. Pode ser a nossa carreira. Pode ser a política. Eu até digo para vocês que eu acompanho política desde o dia que Getúlio Vargas tirou a própria vida, que muitos anos mais tarde veio a notícia que ele não tirou a vida dele. Que foram 4 homens que o atacaram. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Comecei a perceber que a política atrai pessoas e eles respiram política. Fazem qualquer coisa para estar na política. Qualquer coisa. Não importa, desde que de lá possa sair alguma coisa para ele. É o que nós temos visto. Você até pode notar que o último presidente brasileiro, pessoas totalmente desconhecidas do público, que não sabíamos que existiam, nem no papel a gente sabia, nunca tinha lido sobre eles, se elegeram e tão logo sentaram na cadeira, se esqueceram do bem recebido e começam a maltratá-lo. Este vídeo não é sobre política, mas é só para vocês terem ideia aonde o homem põe o seu coração. Chega a ponto que o seu divertimento
é mais importante do que Deus. Quando eu estava iniciando a minha carreira, estava ouvindo um pastor, que já era pastor há alguns anos, e ele começou a falar das férias que ele ia tirar. E ele falava assim: não, quando eu sair de férias, eu vou para tal cidade, era uma cidade balneária, vou jogar minha sinuquinha e eu não quero entrar em mais detalhes, porque não quero desmoralizar ninguém, também nem vou citar nomes. Mas aquilo me escandalizou a tal ponto que eu pensei, nunca farei isto. Eu prego o evangelho há 50 anos, nunca tirei um dia de férias. Como que um pregador vai tirar férias? Como? Imagine João Batista pregando. Alguém chega lá, João Batista, quero ouvir mais de Deus. Não, eu estou de férias. Ou Paulo, me fale um pouco do reino de Deus. Não, eu estou de férias. Não é motivo de chacota e de riso? E os que nada pregam são os que mais tiram férias. Mas também este vídeo, não é sobre este assunto. É sobre deuses que nós servimos a ele, que a humanidade serve. 38º pecado, servir a outros deuses. Tinha um país que tinha 700 deuses. Aí vem a minha pergunta: alguém se lembrava do nome deles todos? Eu acho impossível. 700 deuses, alguém ficava no ostracismo ou no esquecimento. Mas é assim que acontece. O ser humano elege deuses para si, para guiarem a sua vida. E tentam convencer o seu semelhante que, se você olhar no fim da história, ele se torna o senhor e você é o grande escravo dele. Sim, porque as coisas são armadas. O circo tem que ter o palhaço. Porque o circo é um lugar de diversão. Então, tudo que é armado hoje é para que alguém viva do seu dinheiro. É claro que tem igrejas que pregam a palavra de Deus. Há pastores que jejuam. Há pastores que choram pelas almas perdidas. Há pastores que dão a sua vida pelo evangelho. Há pastores que são até mortos. Há pastores até que são queimados vivos. Há pastores que foram enterrados vivos pelo crime de pregar o evangelho. Eles tinham algo no seu coração e queriam dizer ao mundo. E como o diabo sempre faz o possível para que o evangelho não seja pregado, seja lá o que for, com festa, holofotes, ou isso ou aquilo, o evangelho tem que ser silenciado. Porque o evangelho traz liberdade para a pessoa. O evangelho traz salvação para a alma. O evangelho traz paz para o espírito do homem. Traz saúde para a família. Servir os outros deuses é perder o tempo e depois perder a própria alma. O dinheiro é um deus chamado Mamon, Deus das riquezas. Eu conheci pessoas que me acusaram de ser pobre.
embora eu trabalhe todo dia, tenho calo nas mãos, mas a acusação é de ser pobre. Mas ele tinha riquezas que eu fico pensando como é que ele conseguiu tanto. Não era cantor, não era escritor, não era músico, não era ensinador, não era pregador, não era um comunicador. Como conseguiu tanto? É um caso a pensar, não é? Só que a cada batida do coração, o homem envelhece e chega mais perto do seu último dia. O pregador, quando sobe no púlpito, ele tem que ser possuído de um espírito, como se ele estivesse pregando pela última vez. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O que é que nós temos visto hoje? O pastor está no púlpito e o filho está no prostíbulo, ou a filha. E aquilo não traz nenhuma preocupação ao pastor, porque sua mente já está cauterizada, está longe de Deus. Eu me pergunto, qual é o sacrifício que um pai não faria para salvar o seu filho? Alguém me responda, por favor. Qual é o sacrifício que um pai não faria para salvar o seu filho ou a sua filha? Qual é o pai que, ao pensar na eternidade de sua família, não lhe vem lágrimas aos olhos? Qual é o pai? Eu me pergunto, que fala como se falasse pela última vez. Eu estou de pé por bondade de Deus. Já estive 2 vezes na cadeira de roda. Já tive que aprender a andar. Estou vivo porque Deus, por misericórdia dele, ouviu a oração de muitas pessoas e da minha esposa em tempos difíceis e da minha família e de muitos amigos meus. Portanto, onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, o 38º pecado é servir a outros deuses. Juízes capítulo 2, versículo 18 e 19. Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Eu dedico este vídeo ao nosso irmão pastor Alex Arthur de Souza, de São Paulo, que acompanha o nosso trabalho. Bendito seja o nome do Senhor. Amém e amém.